Allowing me to be here and allowing us to live in this blessed and prosperous land. I am... To forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law. Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo será te preparar para o mundo de regeneração através das análises proféticas. Esse é o nosso vídeo número 78 e peço apoio de todos na divulgação do nosso canal, deixando aí o like na base da confiança. Vamos direto ao assunto porque não temos muito tempo a perder. Trump foi eleito contrariando aí as previsões dos principais analistas. No dia 20 de janeiro de 2025, ele tomará posse como presidente de número 54. Como vocês sabem, nós temos falado sobre o assunto em outros vídeos e hoje vamos acrescentar novas informações, usando inclusive as profecias de Parravitini, o profeta mais assertivo de todos os tempos. Recomendo que assistam aos outros vídeos do canal. E a gente viu no último vídeo dessa profecia ao lado a conta dos 6 números 5 que aparece nessa profecia de Parravitini, dá 30. Porém, ele diz que falta 5, dando a entender que a consumação dessas lutas finais que ele revela nessa profecia começa em 25, ou seja, 2025, justamente quando Trump assume o poder. Diz na profecia, abre aspas, lutas finais em 5 do mês 5 do ano 5, com os 5 dias e as 5 horas, e faltam 5. Profecia de 1940. Ele conclui com o número 5, bem grande aí destacado no topo de uma espécie de monolito. Surgiram vários prateados aí em locais dos Estados Unidos, cujo ninguém sabe ao certo a origem. Inclusive, quem colocou o monolito lá queria transmitir uma mensagem. Podemos conversar sobre isso em outro vídeo. Mas, em suma, um monolito representa um ponto de ruptura. Por exemplo, no filme 2001, sempre que a humanidade estava em contato com esse objeto, havia uma transição, uma evolução. Quem assistiu aí o filme sabe bem dessa história. Bom, se vocês observarem nas grandes cidades, há muitos monumentos como esse, os chamados aí obeliscos, que de certa forma trata-se de um símbolo de poder, e isso vem desde o Antigo Egito. Parravitini não colocou esses símbolos na profecia por acaso. Percebam que a pirâmide, nesse caso, está invertida, com o número 5 no topo, aí representando talvez uma perda de poder, enquanto a outra pirâmide está apontada para o lado oposto. Assim como temos duas figuras humanas aí virada cada uma para um lado. Isso pode representar dualidade, divisão, polarização, enfim, exatamente o que estamos vendo na política americana, mas não só lá, e sim no mundo inteiro, a dualidade está presente. E daí, Parravitini nos alerta sobre as lutas finais, porque com a polarização vem os embates e, consequentemente, a possibilidade dos conflitos. Como vocês viram no vídeo onde falamos aí sobre a numerologia, o significado do número 5 no tarô, ou até mesmo na Cabala, é o conflito, a guerra. Vejam só, na Cabala equivale à ordem do planeta Marte, o quinto anjo, chamado Gevurah, o rigor, a punição, a penitência. A data de fundação dos Estados Unidos nos leva ao mesmo número 5, pois 4 de julho de 1776, todos os números quando somados dá 32, e 3 mais 2 é igual a 5. Somando-se a isso, temos aí a partir do próximo ano, a configuração planetária, segundo aí os astrólogos, estará perfeita para grandes transformações com potencial catastrófico. E tem mais, com Donald Trump sendo o presidente de número 47, 4 mais 7 é igual a 11, em seu primeiro mandato, ele foi o presidente de número 45, 4 mais 5 é igual a 9.
formamos o número 911. Bom, todos vocês sabem o que aconteceu em 11 de setembro, não precisa nem falar muito sobre isso. Mas de acordo com algumas teorias, os números 9 mais 11, sendo colocados nessa ordem, representa a negação de Deus, pois Deus seria o número 10, o alfa e o ômega. Esse número representa 1 mais 0. Quando pula o número 10, de acordo com a teoria, estaria negando a Deus. Ou seja, meus amigos, só com esses fatores temos um indício de que algo grande acontecerá. Mas aí trago mais algumas profecias e especulações. Bom, primeiro temos essa que vocês já conhecem. Essa profecia diz que o homem orquestra da América do Norte será morto no princípio do fim. No primeiro instrumento temos 4 cordas, representando 4 anos do primeiro mandato. No segundo buraco temos apenas 2, que representam 2 anos do segundo mandato. Isso diz muito, mas observe essa profecia. As profecias de Parravitini só são possíveis de serem interpretadas quando temos elementos suficientes para montar o quebra-cabeças. Veja, por exemplo, essa daqui. Bom, por muito tempo as pessoas pensaram que essa profecia poderia estar relacionada ao ataque aí contra John Kennedy, que faleceu na década de 60. Mas vamos ler a profecia. Abre aspas. A América do Norte receberá o tiro certeiro. Haverá um crime político em troca de direção. Se ressentirá. Perigará sua estabilidade e liberdade. Profecia de 1940. A letra K em uma das silhuetas nos fazia levar a crer que se tratava de John Kennedy. Porém, após a morte de John Kennedy, os Estados Unidos continuaram sendo um país próspero e estável. Embora após o atentado muita coisa tenha mudado, inclusive no âmbito político, conforme alerta a profecia. Mas e se essa profecia se tratar de outra figura importante? Perceba que novamente aparece o número 5. E novamente a pirâmide inclinada em direção ao mesmo número 5. Temos também a serpente, que sempre simboliza algo negativo nas profecias. E temos uma silhueta humana que aponta para a Estátua da Liberdade e a figura com a letra K. O K poderia ser de Kamala, que talvez venha mais forte em uma nova eleição, ou quem sabe de Jared Kushner. Jared Kushner seria aí um dos principais conselheiros de Donald Trump, é judeu e estaria por trás da intermediação dos acordos de Abraão, que pretendia levar paz e segurança para Israel. Segundo alguns, ele seria aí o anticristo. E ele seria até mesmo o proprietário de um prédio que fica no endereço 666. Bom, de acordo com a Bíblia, o anticristo será uma figura que enganará a muitos e precisa ser carismático. Outra pessoa que se encaixaria nessa visão seria Elon Musk, afinal o nome dele termina com a letra K. Talvez Parravitini tenha visto apenas a última letra de seu nome. A figura humana aponta para essa silhueta com a letra K, que parece estar escondida. E Elon Musk tem muitas coisas estranhas. Primeiro vamos partir para a sua mãe, Maya Musk, que parece estar envolvida com um ocultismo pesado. Recentemente ele foi visto junto com sua mãe usando essa estranha fantasia. Tire suas próprias conclusões. Bom, supostamente uma babá aí que teria sido trabalhado para a família Musk fez revelações estranhas sobre a infância do menino. Essa senhora aí ao lado. Ela teria cuidado de um menino chamado Elion na década de 70 e ele era realmente estranho de acordo com a senhora. Ele teria feito algo inominável quando estava na África e por isso foram para os Estados Unidos. Ela só diz que foi algo muito obscuro. E foi revelado para ela na época aí por médiuns espiritualistas que ele ainda não era o anticristo, mas que apresentaria um sinal no futuro. Daí ela veio a público agora, pois ela acha que o anticristo se manifestou em Elon ou Elon Musk, Vamos ver aí um trecho. I'm an old lady, kinda. I'm 55.
I was born in San Francisco in 1965. When I was a girl, I was in San Francisco. I was procured and sent to, they were coming from Africa. And because of something the boy did, I never told what he did. The boy did something very dark when he was very little. And I was... Se é verdade ou não, não sei, mas Parravitini disse em uma de suas profecias que o anticristo havia chegado em 1971, nessa profecia de 1972, cujo já analisamos aqui no canal. E pasmem, Musk nasceu em 28 de junho de 1971. Muito estranho. Agora ele se aproxima do governo aí de Donald Trump e isso acende uma luz amarela, pois tudo que ele precisa é começar a se envolver com a política. Já tem fama, muito dinheiro e está envolvido aí com experimentos estranhos como, por exemplo, o Neuralink, e só faltava mais essa. De acordo com a legislação, ele não poderia tornar-se presidente porque nasceu na África do Sul. Mas soma-se a isso a nova visão de Brandon Biggs, que disse que teve uma revelação com Musk e havia uma sombra sinistra por trás dele. Vamos ver um pouco do que falou ele. Vamos lá. This is where I'm gonna, it's just like stepping on something, folks. It's like, oh God. I saw Elon Musk. And I saw a demonic shadow behind him of a Nephilim technology. Okay? It was influencing him. I do not want to call him Nephilim. Because they're giants, right? But it's like a hybrid. He's like, he is hybrid thinking. That's just the way I saw it in the spirit. That this was a mind that was hybrid. I don't know if he is a hybrid. I just know that there's something about this man that is getting this ideas, the way he's able to do it, and he is backed by getting the I don't know if it's the Lord backing him because that stuff has to come to pass or what. Because, you know, Bible prophecy is going to come to pass regardless. Because it has to. Because the Bible says it will come to pass. So this mind that he has that is bringing forth Starlink, the bringing forth the chips, the bringing forth all this stuff, is on a thinking that is beyond anybody I've ever seen before. The ideas and the full of the electric cars and his mind is just it's. Does anybody else agree with this? He thinks on a way that is not normal, and all of a sudden now he's the cheerleader for freedom of speech. And so all these people are like liking him, and he's like, I'm your buddy, I'm your pal, follow me, ha ha ha, you know. And everybody's like, well, he's on the good side, and I pray he is, folks, but don't be deceived. He's on the good side. He's for helping Trump. He's giving him billions of dollars on stuff and everything, and maybe the guy really genuinely is good. So I don't want to judge his character because I don't know him. I just know that he is helping get forth the beast system. Does that make sense? It's not attacking him. Maybe the Lord will use whoever he has to, because the Bible prophecy is going to happen. So I'm always want to be careful because you don't want to add to or take away from anything. But I saw a dark demonic spirit behind it. Okay? And it had humongous, not little bitty horns, huge horns that looked like huge horns. And I heard Nephilim. And I went, what in the world? Because in the vision, I thought, oh no, surely he's not Nephilim. I don't know. I was like, you know, because when you're hearing the spirit, because like I said, you can't add to or take away from anything. I just see it. So then you try to
Bom, se isso tudo está certo ou não, o tempo dirá. Mas o que vejo é que tudo pode estar conectado. Trump poderia trazer caos, principalmente se ele for vitimado, né? Vocês me entendem? Isso levaria as pessoas a cometerem todo tipo de loucura. E Elon, nesse ponto, estaria envolvido aí até o pescoço e poderia surgir apresentando a solução para todos os problemas. Assim, ele seria adorado como um salvador e um falso guia da humanidade. Imaginem aí, né? Venham aqui usar meu chip e então toda a história aí que vocês já sabem. Enfim, se isso tudo está certo ou não, o tempo dirá. Vamos aguardar, talvez sejam apenas coincidências. Ajude esse conteúdo a chegar a outras pessoas, curta, compartilhe. Para aqueles que quiserem, puderem ajudar, podem tornar-se membro do canal, clicando no botãozinho logo abaixo, seja membro. Isso ajuda aí o YouTube a entender a relevância do canal e a indicar para mais pessoas. Gratidão aí aos 2 colaboradores do canal. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau.